Pessoal, voltei. Será que agora vai? Será que agora vai, minha gente? Meu Deus do céu. Em vida, vamos ficar quieta. Eu não tenho pedidos. Convidar. Magda. Deixa eu ver se Magda entra. Magda, eu aceitei pra tu entrar. Deixa eu tentar, Magda, ver se Magda entra. Peraí. Minha gente do céu. Eu não sei que mistério é esse, não. Cris, eu realmente não sei que mistério é esse, não. Cristiano, aceitei teu convite. Vê se tu entra. Deu certo. O que aconteceu, Ana? Me fala. Minha gente, manda os convites pro povo, pro pessoal voltar, pelo amor de Deus. Eu estava suando Ai, aqui. ai, Ana. Nossa. E tá na sala da minha filha, tá com pouca bateria. Daqui a pouco eu vou pegar o carregador dela. Então o Não sei o que problema tava por aconteceu. aí, Ana. O problema tava por aí. Meu Deus do céu. Vamos ver se o pessoal entrou. Pessoal, manda os convites aí pro pessoal voltar. Não desistam, persistam. Que isso, hein, Ana do céu. Ana do céu mesmo. Se não era muda, era não sei o quê. Minha gente, deixa eu mandar pro pessoal tudo animado querendo vir Cristiano e o Não, Daniel. Ana, seja sincera, né? Eu falo assim, o pessoal tá bem fiel aí, né? E outra, que bloqueio é esse, né? Tem coisa muito importante pra você falar. Eu tava falando pro pessoal aqui, né? Isso, como querem tirar a nossa voz, não é? Coisas muito importantes pra ser faladas. Isso é legal. Exatamente. Aí agora a Vitória me empresta grandiosamente o celular dela, mas tá com um pouquinho de bateria. Daqui a pouco eu vou dar uma corridinha ali para pegar o carregador. Minha querida, já vai lá pegar esse carregador, anda, não dorme no ponto, melhor. Ó, pessoal, é o seguinte, boa noite. Isso tudo foi ensaiado, tá? A gente organizou tudo para criar esse up, né? Não podia ser uma live qualquer. Tudo isso para receber Cristiano diretamente do Instituto em Vida. É uma honra tê-lo aqui, toda essa hierarquia, né? Espiritual que rege esse trabalho, assim como o nosso. E vocês viram o campo de força que é, né? Então, enquanto ele fala um pouquinho, eu vou ali buscar o Vai carregador. lá, minha querida, vai lá, fica tranquila. Ai, Ana. Pessoal, uma boa noite. A gente vai começar a falar um pouquinho aqui, óbvio. Eu vou esperar entrar mais pessoas, até para que eu possa me apresentar um pouquinho melhor. Mas eu gostaria de começar contando um pouco de uma história muito simples, só para vocês entenderem antes de me apresentar. Eu vou começar pelo fim, tá? Eu e a Ana, nós fomos fazer um curso, a Débora já ter comentado isso no Instagram dela, nós fomos fazer um curso com o Juliano Hakim. E nesse curso, ela sentou do meu lado, e o Juliano começou a falar do trabalho dela, e o Juliano também começou a falar do trabalho que nós realizamos aqui no Envida. Tudo começou dessa forma. E a Ana ia ficar até na segunda-feira e eu não sabia. Eu falei, Ana, vamos fazer o seguinte. Eu queria muito que você viesse aqui conhecer o Envida Instituto. Toda a conversa começou aí. Ana, eu estou contando um pouquinho da nossa história, não me apresentei ainda, até as pessoas adentrarem um pouquinho mais, tá? Então, e aí a Ana falou assim, vamos lá então conhecer. E ela veio, no dia que ela veio, eu a presenteei com uma sessão aqui, eu queria muito que ela viesse fazer as avaliações, todo o processo, né? E eu a presenteei com uma sessão aqui no Jardim do Envida, o Jardim Multissensorial, para que ela tivesse as suas próprias sensações, as suas próprias experiências. Então, todo o namoro, o relacionamento começou por aí, né, Ana? A gente teve uma corta-jaca, que foi nosso amigo Juliano, que Corta. na safadeza dele, que era para ele estar aqui hoje, nosso padrinho, Olha só, gente. Pois é. deve estar desdobrado em algum lugar, em algum momento. Então, toda a conversa começou e aí a Ana falou assim: vamos fazer o seguinte, eu estarei aqui em Goiânia de novo em julho. A Ana falou assim: eu estarei em Goiânia de novo em julho. E aí eu vou
vir no Em Vida novamente, a gente se organiza e queria aproveitar e que nós fizéssemos aí, sei lá, umas 3 entrevistas, uns 3 podcasts. A Ana falou, ué, Ana, tá tudo bem, a gente pode tentar organizar. Eram 3 podcasts, tá, pessoal? Que ela pediu, assim, carinhosamente, humildemente. No final das contas, se tornaram praticamente 15 podcasts. Então, na história da Ana vir se tratar especificamente, não tem como não ser tratado, estando imerso aqui, óbvio, né, Ana? Mas ela não conseguiu se tratar de forma individualizada, de forma necessitada, como era necessário, mas ela recebeu um pouco mais do que isso, né, Ana? Essa é a grande verdade. Muito mais até cirurgia eu É, recebi. Para. Foi isso. além. É interessante, né? Quando eu disse assim, porque eu achei a história do Cristiano tão linda, ele conhece o Neto, né? O Neto viu, né? O Neto do El. Então, Neto Pignataro, da empresa Bioel. Ele é o speaker da Bioel no Brasil hoje, né? isso. E aí eu disse, ai, que legal seria fazer uma entrevista com o Cristiano, né? O próprio Juliano Hakim, a Alessandra, que era o meu leque de opções, riquíssimo, por sinal. Mas eram os meus 3 mosqueteiros, né? Por todos por um. Ai, Cristiano, deixa comigo. Aí, o que eu acho interessante, minha gente, por que que a gente tá falando isso? Porque Cristiano é como eu, assim, a gente é muito ligado em sincronicidade. E eu joguei. Aí, Cristiano, tá bom, bora ver. Cristiano assim, vamos ver, relaxa, Ana. Aí tô eu na minha casa aqui e na minha carteira cai o cartão do Envida no meu colo. Era um domingo à noite, né? Tarde, 9 e tanto da noite, ele é pai de 2 bebês, uma recém-nascido, tá? Eu disse, que coisa inconveniente, né? Eu dar um alô para a pessoa, depois de tanto tempo sem se falar. Não tínhamos, né, a proximidade. Ele sempre muito gentil, tudo, mas não tinha aquela coisa, né? E aí eu disse, oi, Cristiano, que eu sou atrevida, né? Tudo bem? Aí ele disse, o quê? Foi o que você disse, você lembra? Você é estranha. Ah, Ana, aí a pessoa responde do outro lado, você é estranha, Ana. Eu pensei em você hoje. A estranha sou eu. É porque, pessoal, eu tinha pensado em mandar mensagem para a Ana, porque como as coisas já estavam criando um formato, só porque a Ana entendeu a história, então tudo foi começando e foi criando uma sincronicidade da maneira como deveria acontecer. Essa foi a grande verdade. E nesse processo, por vários e vários momentos, conforme a gente ia falando, tinha dias que eu ia mandar mensagem para a Ana, ela mandava mensagem para mim na hora, vamos fazer isso e tal. Eu falei, não, Ana, já está pronto, já está feito. Então a gente foi complementando algumas informações dentro da sincronicidade, como se a gente estivesse lendo ou sendo, obviamente, muito bem instruído para o que precisava acontecer. Eu acho que foi bem por aí, né, Ana? Exatamente. E foi muito interessante porque nós realmente fomos instruídos. E até as pessoas, né? Que as pessoas, nós entrevistamos pessoas que têm agendas bem Muito cheias. cheias, exatamente. E foi um verdadeiro milagre, Cristiano, orquestrar isso. Ele parou uma parte da clínica dele, né? Do jardim, e montou uma super estrutura. E essas pessoas iam assim num flow, uma atrás da outra. E foi tudo se construindo de uma maneira que a gente via que nós fizemos, né, o nosso movimento. Eu fui até Goiânia, ele preparou tudo com muito detalhe, com muito zelo. Tá aqui os presentes. Vamos sortear um sabonete hoje, viu? Olha, Separei. Então, assim, tudo muito delicado, muito cuidado, mas havia uma egrégora maior que nos orientava. Até a cor das roupas, né, era, Cristiano? Nossa. exatamente, exatamente. Então, Até a cor. foi uma coisa muito bonita. Foi uma coisa muito bonita. Aconteceu da maneira que precisava acontecer. Ana, agora que já entrou a maior parte das pessoas, eu vou me apresentar, tá? Como eu falei, eu comecei do final, né? Sim. Pessoal, uma ótima noite. Eu fico muito honrado, né, Ana, por esse convite, por esse momento, com todas as pessoas. Quero agradecer a Magda por ter nos aceitado, ter feito o link aí e mostrando que realmente o problema estava entre alguma comunicação. Então, pessoal, meu nome é Cristiano Rocha. Eu sou idealizador aqui do Envida Instituto, aqui na cidade de Goiânia, onde nós temos um instituto que está aqui nesse local praticamente 8 anos. A minha formação, graduação em educação física, e eu fiz curso na área de medicina chinesa.
Estive na China por 2 vezes. Fiz curso na área de medicina japonesa, medicina tradicional japonesa. Estive no Japão uma vez. Fiz curso na área de biofísica, né? Estive na Alemanha para estudar sobre a biofísica também. Então, eu sempre fui e continuo sempre buscando informações que consigam ligar, Ana e pessoal, o que une do mais tradicional ao que tem do mais vanguardista, sabe, Ana? Então, a história seria mais ou menos isso. Isso é o que move os trabalhos do Envida. Então, nós realizamos o quê? Através de várias e várias tecnologias, nós conseguimos identificar várias alterações que estão no corpo das pessoas e, juntamente com isso, nós realizamos também com equipamentos, Ana. Então, tudo aqui se dá através de vibrações. É isso que normalmente é gerado aqui. Como que funciona esse aspecto? O corpo, Ana, funciona por vibração. O corpo funciona por frequência. Pessoal, olha que interessante. As nossas células, elas se comunicam de forma muito rápida. Não daria, eu digo assim, é como se não desse tempo de ser somente bioquimicamente. Óbvio, ocorre a bioquímica, mas há um campo que envolve essa comunicação que é muito mais rápido. É isso que eu quero dizer para vocês. E essa comunicação, ela se dá de forma biofísica, de forma bioelétrica, de forma eletromagnética. Então, nós temos equipamentos e tecnologias que fazem esse reequilíbrio no organismo das pessoas. Ontem, Ana, estava conversando ontem com a Paty, né? Ontem tivemos uma live com a Paty, vai trazer um trabalho maravilhoso aí, né? Isso. Vai ser de forma online o evento dela. Eu falei assim, ela está trazendo, né? Ele só não descobriu que ele vem, mas logo, logo ele está aí, o Joey está aí, né? Logo, logo o Joey está aí. O filme Limite Zero, o livro também, Limite Zero. Então, tem bastante coisa legal. A gente conversando com ela sobre exatamente isso que eu estou explicando. As pessoas têm, por exemplo, elas carregam, elas chegam aqui, Ana, com uma ideia ou com nomes de várias doenças. E quando eu mostro para elas que não há necessidade de ficar vinculada àquela doença, então eu quero trazer essa pessoa para o lado de cá, eu falo para elas. Porque o que eu enxergo hoje, se eu der os exemplos de hoje só, Ana, sabe? Eu separei algumas coisas para a gente conversar e falar um pouquinho, algumas coisas do próprio Bioel, eu trouxe algumas informações de pacientes de hoje, tá? Coisas de pacientes de hoje aqui. Então, às vezes as pessoas nos procuram com, Cristiano, mas a minha doença é essa. E eu explico assim, tá, e como que eu posso tratar a sua saúde? Porque as pessoas querem Isso. saber como que eu trato a doença delas. E eu falo assim, olha, a sua doença está sendo tratada muito bem e ela agradece. Então, alguém precisa tratar da sua saúde. Sabe? Perfeito. Por que eu quero dizer em relação a isso, Ana? Porque para cada doença tem uma certa medicação. Não estou falando contra as medicações, mas eu não acho necessário, às vezes, são casos e casos, claro. Tem pessoas que vão precisar de medicação a vida inteira. Perder um órgão, não tem mais determinado processo fisiológico, são casos e casos. Igual como, por exemplo, uma senhora que tomava medicação para dormir, o Rivotril, falando o nome da medicação, o nome genérico, e essa senhora, 15 anos usando medicação e deixou de usar essa medicação, mano. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, o importante, lembrando, voltando à informação, nós temos o nome de uma doença para o nome de uma medicação. E quando a pessoa chega para mim, que são muitos e muitos casos que falam assim, Cristiano, eu não tenho diagnóstico fechado. E aí, eu faço o quê? Se eu só aprendi o nome da doença? E o que é legal? Todo o meu estudo que eu tenho atualmente é justamente para que eu não adentre nisso. Ou seja, Ana, voltando o assunto nosso, né, que nós iniciamos, eu saio desse campo. Eu tiro a pessoa desse campo que ela está inserida, desse campo que ela se estabeleceu como uma doença. Eu vou tirar ela desse campo. Quando ela consegue sair desse campo da doença dela, Ana, é um mundo mágico. É um mundo mágico. E se a pessoa consegue adentrar esse mundo mágico, pessoal, acontecem coisas inimagináveis. Porque a pessoa está tão adaptada a vivenciar aquela doença que ela chama dela, que ela apoderou daquela doença, e ela cria um campo, Ana, em volta dela. Sabe? Então, pessoal, às vezes a pessoa ela cria um campo.
que envolve, é um envoltório que ela chama de um campo, que ela chama de uma doença. Sabe o que é o Nossa. legal, Ana, em relação a isso? Quando eu mostro para ela assim, ó, uma fresta, fala assim, ó, tem como você sair daí, sabia? Não, não tem, porque a minha doença é incurável. A pessoa apodera daquilo, a minha doença é incurável. E fala, olha, não é incurável. Meu pai usa um termo assim, meu filho, a única coisa que é impossível é Deus pecar. Meu pai fala, sabe? Então, assim, eu pensando a nível, vou usar os termos da física quântica, nós vivemos em muitas possibilidades, Ana. Sim. Então, se é possível ficar doente, não é possível eu não estar doente? Tem uma versão sua saudável. Entendeu? Então, pensando de modo de possibilidades, sabe? Então, quando eu pego, por exemplo, vários e vários autores, várias e várias literaturas conseguiram se curar. Pessoal, presta atenção que eu vou falar para vocês. Olha que Presta interessante. atenção. Quando eu pego, por exemplo, Joe Dispenza, que teve fraturas na cervical, que ficou sem andar, ia ficar com várias imobilidades no corpo dele, e ele conseguiu se regenerar. Aí eu sempre pergunto às pessoas, segura essa pergunta. Vamos lá. E uma pessoa que tem um câncer terminal e consegue se curar de um dia para o outro? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Né? Como que essa pessoa consegue se curar? Eu sei, as pessoas vão falar, ah, mas é por causa da fé dela. Tudo bem, não estou desmerecendo. E óbvio que tem, e é mais que necessário. Mas a célula respondeu. Algo lá dentro, além da química, respondeu. Uma pessoa que não seria capaz de reverter uma doença em 24 horas e reverte, me explica isso. Me explica uma mãe, Ana, que consegue tirar um portão que pesa 300, 400 quilos de cima de uma criança, uma mãe que arrasta um carro. Onde está essa força? Uma mãe que arrasta um carro para tirar de seu filho embaixo. Ou seja, todos nós temos uma força que nós não conhecemos. Só porque nós ficamos imersos em algo que nós estamos pautados. É doença tal, é o problema tal. E nós ficamos sempre abaixo daquilo que nós temos o potencial de realizar. Olha que coisa impressionante, Ana. Ana, e sabe o que eu falo para as pessoas? Todos nós somos capazes. Todos nós. Pessoal, todos vocês. Todos nós somos capazes. Então, pensa o seguinte. Voltando às minhas perguntas. Como que uma pessoa consegue se curar de várias vértebras da coluna cervical que foram fraturadas em um acidente? Foi o caso do Joe Dispenza, depois vocês procurem aí. E como que uma pessoa consegue se curar de uma doença terminal de forma extremamente rápida? Ou seja, algo lá dentro é reativado. Olha o termo, reativado. 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 Então, se ele é reativado, ele está sempre aí, Ana. Então, o porquê que nós não conseguimos nos restabelecer hoje? E cada vez mais? Obviamente, nós ficamos cada vez mais adoecidos pelas preocupações e tal, e as informações que nos são jogadas de forma extremamente errônea, sabe, Ana? Nós somos bombardeados por informações extremamente errôneas. Então, por exemplo, quando a gente atende uma pessoa que chegou e falou assim, Cristiano, mas eu estou com muito problema arterial, minha pressão está subindo demais. Ana, olha a nossa insignificância, tá, pessoal? Presta atenção que eu vou falar para vocês. O planeta está passando por muita alteração. Lembrando a vocês, eu sou de Goiânia. Essa época do ano não é comum chover aqui em Goiânia. Na semana retrasada, não somente choveu, mas também choveu granizo. Então pensa comigo, se algo está mudando em todo o planeta, a quantidade de eclipses que nós estamos tendo, a quantidade de informações a nível de tempestade solar que nós estamos tendo. Quem sou eu que não vou ser afetado por isso? O que eu quero dizer em relação a isso, pessoal? Vou voltar de novo a informação para vocês entenderem bem. Tem muitas coisas acontecendo no nosso globo terrestre, além do globo terrestre, vocês podem verificar no site da NASA lá, muita coisa acontecendo, só porque eu estou achando que o problema é só comigo. Vocês devem ter percebido que muitas pessoas estão acordando muito durante a noite. Nós temos uma alteração da ressonância Schumann, né?
que é como se diz, que é como se fosse o eletrocardiograma do planeta. Gente, se o eletrocardiograma do planeta está modificando, o seu não vai mudar? Quem é você no meio de tudo isso? Quem é tu, amigo? Vocês entendem, pessoal? Então, eu quero deixar claro para vocês que tem muita coisa acontecendo além dos nossos olhos e além do meu umbigo. Então, eu quero explicar isso para vocês, que às vezes as oscilações de pressão, pessoal, não estou falando que as pessoas não estão doentes, é importante, entendam bem, tá? Ah, não é procurar um médico, o Cristiano falou, não é isso, pessoal. Importante procurar, obviamente, o profissional, o médico, mas estou querendo dizer para vocês que tem muitas coisas acontecendo além somente daquilo que eu conheço. Entende? Então, o número de doenças que estão acontecendo agora tem um porquê de estar acontecendo, é muita mudança. Volto a dizer, eu comecei falando aqui agora, nessa última fase, comentando com vocês, na minha cidade não chove essa época do ano, vai chover só lá para novembro. Há muitos anos não acontece isso. Só não choveu como teve tempestade de vários alagamentos. Se isso está acontecendo dessa forma, não vai mudar nada em mim? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o quanto isso é impactante e está sendo impactante para todos. Então, muitas pessoas estão apresentando algumas alterações, como zumbido, que nunca tinha tido zumbido. Aí nós temos várias e várias teorias, tá? Mas entre uma delas, buscando pela medicina chinesa, em muitos casos, costuma ser alteração da região hepática e da região dos rins, principalmente dos rins. E os rins têm ligação com o medo. O que mais paira hoje, Ana? O que mais paira hoje? O que mais tem sido veiculado no sistema midiático hoje? Se está sendo... Eu atendi uma médica hoje, ela falando para mim, muito legal, ela contando isso, ela falou assim, Cristiano, ultimamente, pessoal, hoje é quinta-feira, eu quero compartilhar um pouquinho da minha semana com vocês. Hoje é quinta-feira. Eu atendi essa senhora hoje, ela falou assim, Cristiano, o que eu mais ando tendo ultimamente é medo, principalmente de morrer. Eu falei, a senhora é a 7ª pessoa essa semana que me fala a mesma coisa. Ou seja, você começa a perceber que tem algo sendo veiculado e as pessoas não estão percebendo. Então, o que acontece? Algumas pessoas vão comprar melhor essa informação. Verdade. Então, realmente, que eu vou passar fome, que eu vou... Então, as pessoas já começam... Sabe que parece que é um transe hipnótico? E as pessoas começam a adentrar nesse transe hipnótico só porque elas vão adentrando, Ana, de forma como se fosse uma areia movediça, sabe? É bem sutil. Sutil. Vou só fazer um parênteses aí, para você continuar, que tá escandalosamente bravo. Eu não quero que você perca esse flow. Nós falamos isso em todas as entrevistas, né? Quem está assistindo vai pegar, quem está lá no YouTube assistindo. Todos, sem combinar, né? Falaram sobre esse campo do planeta Terra e que está afetando a todos a nível emocional, esses implantes de medo, de culpa, de desespero. E Cristiano brilhantemente está trazendo aqui, que ele até pouco falou nessa entrevista, ele ficou caladinho, como ele sabe das coisas. E aí, o quanto isso vai colapsar, que a gente falou, né? Que 2027 vai ser um ano muito especial, porque as pessoas estão colapsando. E o medo faz a gente colapsar, ver coisas, holografias que não existem. Não que os desafios não existam, as situações da realidade não existam, mas eu vejo as pessoas colapsando cada vez mais. E a agitação. Já não estou por agitada? Ana, a agitação é Continue. importante. Ana, você tocou num ponto muito importante. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a história da agitação, tá? Olha só. Não tem como... Eu quero abrir um pouquinho esse campo. Eu vou ampliar um pouquinho essa informação. Não tem como eu, você e todos nós não nos tornarmos mais agitados. Por quê? A informação, a cada segundo que ela chega, é muito rápida para a gente. É Instagram, é YouTube, então é muita coisa. Então eu estou me acostumando, estou me treinando a querer sempre consumir mais, a ficar sempre querendo mais. Nós estamos ficando cada vez mais insatisfeitos com tudo e com todos, porque nós queremos sempre algo a mais.
Ah, já passou esse, 10 segundos, 3 segundos. Ninguém quer fazer um curso de pós-graduação mais de 2 anos. Nós queremos um curso que seja de 6 meses de pós-graduação, Ou de porque 3. facilita. 3, de 2, entende? Então, nós queremos cada vez mais informações fast food, Isso. tá? Que é Na aquela, veia. entendeu? Nós queremos cada vez mais esse tipo de coisa. Aí eu vou expandir, é onde comecei a história falando de expansão. Quem sou eu que estou imerso nessa frequência, nessa agitação, de forma ininterrupta, querer cobrar dos nossos filhos que eles não estejam agitados? Então, papais, antes de cobrar dos nossos filhinhos para que eles estão agitados, para que eles estão cada vez mais com TDAH, tá? Porque são rótulos e mais rótulos e mais rótulos. Mas se nós estamos agitados, reverberando agitação, como que eu quero que meu filho não fique agitado? Como que eu quero que a minha criança não fique agitada? Então, estou trazendo uma informação para a gente entender, porque antes de eu danar, gritar com nossos filhos, antes de nós, né, pessoal, me coloquem em relação a isso, nós temos que entender que quando, estou falando o tempo inteiro da história do campo, quando eu gero um campo em volta de mim. Pensa o seguinte, olha que interessante. Nós temos trilhões de células vibrando ao mesmo tempo. Quando elas... Vou trazer outra informação antes de entrar nisso. Quando o celular nosso vibra, ele não traz uma vibração assim? Não vai fazer isso? Agora, quando ele vibra demais, demais, se ele vibrasse muito, 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 e como ele não tem estrutura suficiente para isso, ele iria estourar. Ele não tem estrutura para isso, o nosso corpo é maleável. Conforme a gente vai vibrando, as nossas células vão vibrando, se eu ficar vibrando sempre em agitação, eu crio um campo de agitação em volta de mim. Vocês entenderam? Vocês entenderam a correlação do celular, que está vibrando, só porque como ele é físico, estático, ele é rígido, se ele vibrar demais, ele estoura. Mas nós somos maleáveis, aqui, ó, nós somos maleáveis, certo? Então, quando eu começo a vibrar, pensem, pessoal, são trilhões de células vibrando ao mesmo tempo. Cristiano, não entendi, vou gerar uma outra informação. Pensa o seguinte, seria como se eu estivesse tocando uma música. Todas as minhas células estão tocando uma música. E essa música que é tocada, ela é ouvida pelas suas células e por todos que estão em volta. E essa música que é tocada é uma música de agitação, é uma música, às vezes, de medo, é uma música de pânico, é uma música de depressão. Isso é gerado, isso é reverberado pelas nossas células. Então, quanto mais informações dessas eu compro, quanto mais jornal com tragédias eu estou assistindo, mais eu estou adentrando nesses campos. A gente tem a oportunidade de tratar, às vezes, repórteres ou ex-repórteres, eles falam que não conseguem. Gente, vamos lá, a própria Fátima Bernardes não conseguiu mais. Porque é muita tragédia. Você fica imerso ali em muitas tragédias. Então é muito pesado ficar em relação àquilo ali. E eu falo que é muito assim, muito forte, né? Agora pense, nós estamos consumindo esse tipo de processo o tempo inteiro. A minha célula vai ficar sempre assim, sempre em alerta. E aí, Ana, eu posso criar centenas de nomes de doenças para essas células que estão alerta. Entre elas, estresse, ansiedade. Porque as células estão em alerta. O coração vai gerar uma agitação nos batimentos. As ondas cerebrais vão ter uma agitação nas ondas cerebrais que deveriam ser assim, em determinados momentos, claros, mas vai ficar assim o dia inteiro. Aliás, o dia inteiro e a noite inteira. E as pessoas estão com insônia. Ah, mas isso aqui é por causa de tal. A gente vai dar centenas de problemas. Não, isso aqui é por causa disso, é por causa daquilo. Mas é uma agitação que não acaba. Então, toda essa informação aqui foi pela sua fala da agitação, Ana, tá? Então, para a gente entender o quanto isso é sério o que está acontecendo hoje. E volto a dizer, quem mais sofre são os nossos pequenos. Sim. E interessante que você, achei muito lindo isso que você falou, porque, vamos lá. Então, todos nós, nesse momento, Cristiano está emitindo um som, porque ele está emitindo uma frequência. Eu estou emitindo uma música, não som, uma música. Todos nós somos
um campo musical, frequencial, né? Que música você está emitindo para o campo? Tudo bem, uma música mais agitada, de vez em quando é legal, mas Claro. toda hora ninguém aguenta. Então, muitas vezes você quer estar perto de uma pessoa, você sente aquela pessoa harmônica. É como se ela tivesse. É como se fosse, não, né, Cristiano? Ela tá tocando uma música clássica. Ela Exato. tá tomando aquela música que você chega e faz, ai, que coisa boa tá perto de você. Que é o que a gente sente quando chega no Instituto em Vida. Parece que a gente tá ali embevecido naquela música, naquelas plantas, naquelas flores. Tudo tem uma frequência, tem uma informação, né? As flores que Cristiano atualiza toda semana, porque trocou, porque são frequências informacionais, não é? E você falando da frequência informacional do medo, e você estava falando, né, da questão da que é como areia movediça, né? A gente vai adentrando, inclusive muitos terapeutas, de muitas pessoas que trabalham curando outras pessoas, que elas vão mergulhando naquilo ali, quando vê ela tá que para puxar só ainda não é vida. Ana, eu falo das pessoas assim, né? Então, olha para vocês entenderem. Nós estamos falando de frequências, vibrações. Então, nós temos a capacidade de ter equipamentos que nós conseguimos Sim. verificar o que está fora da vibração, o que está fora desse tom, desse ritmo, desse som, dessa música que cada um tem, né? Hoje eu conversei com uma adolescente, eu vou até apresentar o caso dela aqui, e é interessante que cada um tem seu som. Então, nós conseguimos, através de tecnologias, verificar o que está fora desse dito som de cada um e restabelecer de novo a função desses órgãos através de tecnologias que geram frequências. E aí, Ana, um parêntese. Quando nós falamos de tecnologias, as pessoas, acho que nós temos uma certa dificuldade de entender que o nosso corpo funciona com vibração e ele tem essa capacidade de receber vibrações, como por exemplo, nós estamos habituados com equipamentos que geram diagnóstico. O que é uma ressonância nuclear magnética, né? Então, a ressonância magnética, ela é um equipamento que capta uma alteração uma agitação ali dos prótons. Por isso que alguns casos são contraste, outros sem contraste. Então, a própria tomografia, tudo isso são equipamentos que geram diagnósticos via vibração. Só porque nós não estamos habituados a ouvir, saber que existem equipamentos que tratam também. Vou dar um outro exemplo, olha que interessante. Ultrassom. O que é um ultrassom? Um ultrassom é um equipamento que ele é um transdutor de um som. Ele transforma um som em imagem. Isso é um ultrassom. Nossa, eu nunca tinha parado para ver, para Isso. pensar nisso. Esse equipamento chamado ultrassom, que as mamãezinhas passam lá quando está gestante e tal, né? Aproveitando a semana das crianças aí. Então, exatamente isso. É um equipamento que ele transduz o som e coloca em imagem. Entendeu? Cristiano, onde mais é usada a mesma coisa? Na NASA, quando o telescópio Hubble vai enviar uma imagem. Como que essa imagem chega? E aí, né? Uai, o telescópio está a milhares de quilômetros do planeta Terra. E como é que vou enviar uma foto via WhatsApp? Então ele envia, exato, essa É só informação. eu quero, viu? Então ele envia uma informação que demora um tempo para chegar, via rádio que seja, e os equipamentos transduzem em imagem. É a mesma coisa. Então, olha que interessante. Então, voltando à história do ultrassom. Então, o ultrassom não tem a capacidade hoje, né? As pessoas têm alguns tratamentos específicos que são utilizados com ultrassom. Vocês entendem? Olha que interessante. E as pessoas são tratadas com ultrassom, inclusive na fisioterapia usa bastante. Então, tá vendo a história? Então, nós estamos habituados com equipamentos que geram diagnóstico, mas não estamos habituados com equipamentos que tratam. Parece que tem um gap nessa história. Gente, se nós temos capacidade de sermos diagnosticados por equipamentos que
são a base de vibração e por que nós não podemos ser tratados por equipamentos que geram vibração. Então, isso, Ana, é um dos trabalhos que nós fazemos aqui. Tudo bem? Tudo Vamos bem. lá, que eu vou mostrar um caso bem legal para vocês. Mostra. Pessoal, isso é de hoje, quentinho, tá? O Neto iria adorar, né? Porque eu vou falar do equipamento dele, eu vou falar de vários equipamentos. Eita, ele vai amar. Ó, Olha só, pessoal. Isso é um equipamento chamado BioEL, ou BioEL. O BioEL é um equipamento que gera o quê? Através de várias imagens, vários gráficos, ele nos mostra algumas alterações que se encontram no organismo. E é verificado através da ponta de cada um dos nossos dedos. Ele capta a alteração dos elétrons. Ele capta uma fotinha, tá? De cada ponta de dedo. Lembrando que cada dedo tem relação com os meridianos da medicina chinesa. Cada um dos dedos nossos, viu, pessoal? Não é só na orelha, então nos pés também, para a gente entender que o corpo inteiro fala a todo momento, tá? Então, aí esse equipamento faz o quê? Ele capta essa fotinha que eu falei para vocês e ali ele vai mostrar vários gráficos. Entre um deles, ele vai mostrar um dos gráficos que tem relação com chakras, que são os nossos vórtices de energia, que tem ligação direta com várias e várias glândulas. Olha só que interessante. Olha aqui, ó. nossa. Eu sou bem professor, viu, Ana? Não, maravilhoso. Ele estava Olha com ele só, esse final pessoal. de semana, a gente fez um monte de teste. É assim mesmo. Olha só que interessante, pessoal. Isso aqui são chakras, tá? Afastar um pouquinho mais para facilitar para vocês visualizarem. Isso aqui Mas dá são pra gente chakras. ver. Todos os chakras deveriam estar alinhados aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo contornar melhor aqui, Ana. Me dá um segundinho. Não, Então, mas dá pra todos os ver, cara. O chakras. chakra tava muito desmantelado aí, viu? Exatamente. Eu vou colocar com caneta aqui para vocês verem melhor o alinhamento. Aqui, ó. Eles deveriam estar alinhados aqui, ó. Certo. Olha como eles estão afastados. Meu Deus, já tava no corpo sutil, Ana, no vou corpo fazer uma etérico. pergunta. Pessoal, pensem comigo. Essa pessoa está conectada em si ou desconectada de si? Desconectada total. Essa pessoa é um adolescente que nos procurou e está. Eu vou usar o termo que eu falo para o pessoal, eu gosto muito de quebrar alguns padrões de termos. Está desgostosa com a vida, tá? É um adolescente que veio, que nos procurou hoje, que não está muito feliz com a vida dela. Mais ou menos isso. E devido a esse fator, ela acaba não se sentindo bem com a vida, tá? Eu vou usar esse termo bem genérico para não adentrar especificamente. Então, além de depressão, ansiedade, vários outros diagnósticos dela, ela está desgostosa com a vida, né? E com isso ela acabou tentando não gostar mais da vida dela, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem a Abrir mão história. da vida. Abrir mão da vida, perfeitamente. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês que ela literalmente está fora de si. E aí, Ana, como é importante a nossa fala o tempo inteiro. Olha que interessante, esse é o sétimo chakra. O sétimo chakra é o que nos mostra ligação com algo superior, com algo que é acima de mim. Dê o nome que queira dar. Eu posso dar o nome de Deus, universo, ser supremo, A qualquer nome. fonte. A fonte única, a fonte criada, vácuo, o que você quiser de dar de nome. Quando essa pessoa está desconectada de forma contínua, é claro, porque pode estar cansado também, tá? Como ela está desconectada de forma crônica desse sétimo chakra, perdão, não é o último, do sétimo chakra, acaba perdendo a conexão consigo, Ana. E o que acontece? O caso dela, assim como outros casos, Ana, eu vou trazer um outro caso bem peculiar, viu, Ana? Bem peculiar, que eu acho importante dividir isso com vocês. Como ela perde a conexão com ela, ela começa a agir como se não fosse ela. Ué, você não tá aí? Você não tá em si? Tá Então, desalmado, a alma foi embora. Nossa, gostei, exato, está desalmado. Então, ela está desalmada. O que acontece, Ana, é importante. O que nós mais fazemos aqui? Isso é importantíssimo, você me deu uma deixa importante. Nós tentamos, através de toda a tecnologia que nós temos aqui, né, de todos
essa tecnologia incrível que nós temos, tanto da parte da biofísica, da física quântica, como todo o aparato tecnológico de todos os pesquisadores, né, e todas as pessoas que dedicam e dedicaram para que o Jardim estivesse aqui hoje, né? É importante falar sobre isso. Então, o que nós mais fazemos hoje? Tentar unir o espírito com o corpo. E nós tratamos... Ué, Cristiano, como assim? Isso está desconectado? A maior parte de nós, a nossa alma está desconectada de nós. Pessoal, isso é muito mais frequente do que vocês imaginam. Oh, A maior parte de nós estamos desconectados de nossa alma. E uma grande amiga minha ainda fala o seguinte: se nós conseguirmos restabelecer essa alma, tudo pode ser capaz. Aí voltei naquela história lá de trás. Naquela história lá de trás. sim, que a gente pode tudo. Pode tudo. Por isso, Ana, que uma das máquinas que você conheceu, que é o campo de coerência, o que ele faz? Ele nos coloca em coerência com a vida. Nossa. E aí, Ana, como isso é interessante, né? Eu vou compartilhar outros casos com vocês, mas como isso é interessante? Porque as pessoas, nós achamos que nós estamos na vida, Ana. E sabe o mais importante, o mais estranho, o mais assustador, assim, que é estranho a gente relatar dessa forma, mas as pessoas não estão na vida, Ana. Gente, é o que eu vejo todos os dias. Volto a dizer a frase que eu falei. Foram 7 pessoas na mesma semana que relataram a mesma frase. Cristiano, sabe que essa semana eu estou pensando coisas estranhas, não estou gostando mais da minha vida. 7 pessoas na mesma semana. Isso não é coincidência, Ana. Não. Não há... Olha, o Leonardo tá dizendo aí, eu preciso disso para ontem. Vá-se embora, Leonardo. Bem-vindo. E aí, Ana, quando eu coloco para as pessoas, porque as tecnologias, assim como você viu aqui, muitas delas são colocadas de uma forma sutil, mas são máquinas extremamente... Um nível de tecnologia absurdo. O Jardim tem um nível de tecnologias que as pessoas, Ana, pensam o seguinte. As pessoas pensam... Eu já vou relatar outro caso para vocês aqui, é importante vocês entenderem. Eu vou adentrar nisso, vou explicar um pouquinho mais do Jardim. Que as pessoas pensam, Cristiano, se eu colocar como diz aqui no Goiás, uma planta dessa aqui em casa, uma planta dessa aqui em casa, vai gerar o mesmo efeito? A planta vai gerar efeito, mas não como é aqui. Pessoal, eu vou dar uma dimensão para vocês. Ana, você sabe que muitas das informações, pela primeira vez, eu gero quando eu estou... A primeira vez, aquele podcast que foi liberado hoje, né, que eu falei. Oi? Hoje. Parabéns, Ana, foi liberado hoje. Agora, deve ser, acho que foi agora, 7, 8 horas. Graças a Deus. Ana, Vamos. já está hoje, já deve estar no YouTube. A minha fala, um pouco do que eu passei, um pouco da minha história, um pouco da história do Em Vida. As pessoas acham, Ana, que tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Então se eu colocar isso lá... Então, muitas informações que eu... A minha esposa, Ana, falou assim, Cristiano, você vai ter coragem de falar tudo isso? Eu falei, é a oportunidade que eu tenho para falar realmente o que eu faço. Essa é a grande verdade. Entende? Então, isso que eu vou falar para você aqui, centenas de milhares de pessoas não sabem. Eu falo nisso. Ana Paula está dizendo, posso ir amanhã conhecer o Jardim, Cristiano? Só organizar. Entre em contato aqui com a Envida. Manda um direct para a gente. Então, para vocês entenderem assim, voltando a dizer, as máquinas, elas têm um visual singelo. O que eu quero dizer? Elas parece que não são nada. Aos olhos de um mal entendedor. Como se diz, para quem sabe ler, um pingo é letra. A maioria de nós não sabe ler. Quando eu falo para a pessoa que uma dessas máquinas, por exemplo, eu paguei $150 mil, as pessoas falam assim que ficou doido. Entendeu a história? Quando eu falo que no Jardim nós investimos mais ou menos $2,5 milhões, as pessoas falam, então não é só planta. Não, pessoal, não é só planta. Para vocês entenderem o nível de tecnologias que nós temos, como eu falei, não foi o Cristiano que fez o Jardim. Eu sou um dos executores, da voz que fala. A voz que fala, eu adoro. Peguei para mim isso, viu? Eu sou a voz que fala aqui, literalmente. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores que atuam, entre vários deles que recebem essas informações e através dessas informações que são recebidas por esse grupo, por esses canalizadores, colocamos isso de forma mais
terrena, vou usar esse termo, de forma mais palpável, né? Ou de forma como isso pode ser chegar dessa maneira. Então, para as pessoas, porque, Ana, eu acho importante ter a oportunidade de falar isso, porque as pessoas acham que chegar aqui são várias plantas. A planta, pessoal, ela tem a vibração específica dela, mas tem uma tecnologia fora da realidade isso aqui. Olha, são detalhes e detalhes e detalhes. Por isso que é esse valor tão expressivo. Ou seja, não é tão simples. Foram mais de 3 anos fazendo esse jardim. Ou seja, se for só um paisagismo, sem desmerecer, Ana, tá? Sem desmerecer, importante. Se fosse somente uma ideia do paisagismo, não teria demorado 3 anos, pessoal, para fazer isso. Para vocês entenderem que teve materiais que, para ficarem prontos, demoraram-se anos. Materiais para que se estabelecessem e se conectassem com outros materiais, demoraram-se anos. Então, por isso que tem esse valor tão expressivo. Cristiano, mas valor em dólar? É, porque tudo que nós pagamos vem lá de fora. Quase tudo que tem aqui, vocês veem aqui, a não ser as plantas, inclusive uma delas não são, algumas não são do Brasil, são de fora também, que exercem uma vibração específica para que gere todo esse campo que é gerado aqui. Por isso, Ana, que as pessoas entram e se sentem bem. A gente passa, quando a gente entra no Envida, é como se fosse é um portal, né? Quando abre aquela porta ali de vidro, você já entra em um processo diferenciado de campo, né? Não tem quem não entre aí. Inclusive, eu estou olhando para esta parede, já estou com saudade do podcast. Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda. E cada um tem E sua experiência, Ana, sabe? Então, cada pessoa tem sua experiência. Então, não tem nada a ver, sem também tirar o crédito, Ana, não tem nada a ver com religião, com religiosidade. não, é Tem nada, tecnologia. gente, são tecnologias que, provadas pela física. Simples assim, tá? Voltando a um caso que é importante. Eu falei o caso dessa mocinha que estava desgostosa da vida, tá? Então, achei importante, Ana, explanar um pouquinho para as pessoas entenderem a grandiosidade que é isso aqui. Que as pessoas dizem, não, eu chego lá e tal, igual, por exemplo, eu atendi um rapaz, falou, peraí, eu cheguei lá e deitei no sofá, você me deitou no sofá? Eu falei, pois é, aquele sofá que o senhor deitou custou US$ 150.000. Ele, o quê? Eu falei, pois é, exatamente. Que, na verdade, é um divã com centenas de milhares de materiais que gera um campo em volta. Mas só porque esse campo, só quem tem os olhos de ver, que veem, mas receber, todos recebem. Agora, o ver é de cada um, né? Eu não adentro mais nesse mérito. O ver que nós falamos no podcast é de cada um. Né? O sentir também é de cada um, mas o receber, todos recebem. Tá? É importante falar. A gente pode criar uma live só falando sobre esses detalhes, mas acho Vamos importante. falar. Sabe por que eu acho que a gente precisa fazer uma live de dia? Para você caminhar. Eu fiz com a Lê, a Alessandra Tavares. Foi. Alessandra Tavares. Mas agora é outro Psicoterapeuta, povo, maravilhoso. porque muita gente para ver se invita. Nós podemos fazer, não tem problema. Para mim vai ser um Ivana já prazer. disse, quero. É Por só me quê? organizar. Porque, por exemplo, no Mar da Consciência aqui, você mandou um vídeo bem lindo do Envida e as pessoas eu disse, recebam. Isso não é só um vídeo, tá? Olhar para aquele campo ali, você já está acessando a energia do lugar e todo, porque tudo está acontecendo, né? Tudo é onda. Quando você olha para aquelas plantas e aqueles vídeos que o Tudo, Leandro tudo. fez, Tudo tem campo. Tudo tem campo. tudo é campo. Então, é muito interessante. Eu passei por cada uma das etapas e a câmera, né? Como é que chama? O de que você Campo de falou? coerência. De coerência. Campo de A coerência. assessora não foi eles que eu estava assistindo, eu fiquei passando para o pessoal. O pessoal entra em ressonância com esse campo do Envida. O campo de coerência é muito forte. Toda vez que eu sou a medrosa, né? Cristiano me botou na marca, eu disse, Cristiano, eu não vou fechar o olho. Fiquei com o olho aberto. Ah, eu ficou morrendo de medo. Porque a gente sente as presenças, né? Do amor, a presença do amor, né? Dos doutores, né? Dos técnicos, todos aqueles que estão, né? Ancorando essa energia. Mas quando você entra no campo da coerência, você sente uma presença, as cortinas fazem assim, ó. Ali eu achei massa. Ali eu sou meio frouxa. Mas ali eu achei maravilhoso. Eu digo, estou à vontade. Senti o toque. Senti que eu não sou uma. Vou usar o termo que um amigo meu fala, eu não sou vedora. Ele fala que ele é Não vedor. sou vedora. Eu As sou de pessoas são escutar, eu vedoras. tenho intuição, mas eu percebi algumas coisas, porque eu também vou sem ponto de vista, eu vou Mas é receber. isso.
É isso, é para receber. O mais importante, Ana, o tal de ver ou deixar de ver, não importa muita coisa. É o que você faz com o que você recebe. Isso é importante, tá? E a minha pergunta, que eu falo para este homem, é o que que a gente vai fazer para multiplicar isso em vida pelo mundo? Pois é, mas aí eu acabei de falar uma das complexidades. Não, é É, complexo. não. Possibilidade, Ana, são um universo de possibilidades. Já falamos sobre isso. É, Então, há a possibilidade de multiplicar isso de uma outra forma. Nós estamos pensando sobre isso, mas tudo isso só se eu tiver autorização, Ana. Falei, não é o Cristiano que leva. é. Não foi o Cristiano que bateu o pé, eu quero fazer isso aqui. Sim, a gente Entendeu? sabe. Então foi todo um processo, né, que foi gerado. Então, como eu falei, nós somos um grupo. O Cristiano não está aqui sozinho. É importante falar, assim como eu falei no podcast, para todos vocês que não me conheciam, que estão me conhecendo agora virtualmente, quando olharem para mim, enxerguem centenas de pessoas físicas que estão junto comigo e centenas de milhares de pessoas não físicas que estão junto comigo. Isso é o trabalho que eu faço hoje, pessoal, tá? Então vamos lá que eu fiquei de compartilhar um caso com vocês. E Eu essa falei, água que eu tenho aqui, ó, que eu vou tomando de ti, pois é, eu tô com a minha aqui, ó. Olha lá, ó. maravilhoso. E essa aqui foi frequenciada no jardim, viu, Ana? Então todas essas aguinhas hoje são frequenciadas no jardim. A minha também. Todas elas, todas elas. Por favor, eu vou tomando de pouquinho para não acabar. Só vai acabar Todas quando eu tiver elas. que E ir para pode ir Goiânia. colocando mais. Todas elas são frequenciadas diretamente no jardim. Então esse é um produto que a gente está tendo agora também. Ana, eu acho Fala. importante falar esses detalhes, assim como eu dei o exemplo dessa moça adolescente, é importante a gente tentar trazer algumas informações. Eu vou tentar mudar um pouco a história dela, porque é um caso muito, ficou muito falado aqui em Goiás, né? O caso dessa adolescente também. Mas para vocês verem, pessoal, que existem mais coisas do que os nossos olhos conseguem ver, tá? Por isso que eu falei, o que nós tentamos fazer aqui hoje é unir a alma com o corpo, ou seja, eu preciso tratar ambos, tá? Eu preciso tratar ambos. E hoje, a área da saúde precisa enxergar que isso está acontecendo. É assim, eu querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, isso é fato. Então, olha o caso dessa mocinha. Ela chegou para mim com dificuldade, ela estava cadeirante, essa mocinha. E eu achando estranho e tal, ela veio encaminhada por uma médica muito amiga, encaminhado. E falei, ó, o que aconteceu? E ela, olha, e com dificuldade de falar o que tinha acontecido, com dificuldade de falar. E eu vi, né, eu senti, vou usar esse termo melhor, eu senti que tinha algo a mais no caso dela. E eu falei assim, olha, tá, ela veio acompanhada da mãe, estava aqui na minha sala. Eu pedi para a mãe esperar na porta da minha sala. Pessoal, a porta da minha sala é toda de vidro, tá? Tudo aqui em volta é vidro. Então a mãe estava aqui do lado de fora, mas no vidro, nos vendo, só para eu pudesse conversar melhor com ela. Eu falei assim: olha, você pode me falar o que você quiser, que eu não vou te achar doida. Pode falar as coisas mais estranhas que você achar que você viu, eu não vou te achar doida. Ela falou: não vai me achar? Eu falei: não vou te achar doida. Ela falou o seguinte: ela estava em um local específico e dentro desse local, do nada, abriu-se um chão, do nada, e desse chão começou a sair várias pessoas. Isso, a partir desse momento, ela perdeu a capacidade de andar. Não sei se foi um trauma, não sei se foi um processo. Choque. Para quem viu um choque, para quem viu, por exemplo, o filme do Divaldo, ele passa por um processo similar, né? Para quem não tiver assistido o filme do Divaldo, assista o filme do Divaldo, passa por um processo similar, ele fica sem andar, né? Para ir depois tratar de várias maneiras que seja, mas foi o caso similar a dessa moça. O resumo dessa moça, hoje ela está normal, voltou a andar e tudo mais. Ou seja, se tratasse somente o físico dela, possivelmente ela não conseguiria se restabelecer. Ela seria tratada como louca a vida inteira. E quando eu falei para ela isso, eu falei assim: olha, eu ouço coisas muito diferentes aqui. Aqui eu falei para ela: aqui é um local diferente. Então, o que você quiser falar, você pode falar. Aí ela abriu várias informações para mim que ela já via, sentia, mas ela não poderia e não tinha com quem compartilhar aquilo, porque todo mundo achava que ela estava doida. Porque, na verdade, ela tinha vou usar uma paravisão, né? Uma visão além.
Sim. Porque a maior de nós tem, a maioria de nós temos. E como ela tinha essa visão muito diferente, muito exacerbada ou muito sutilizada, ela conseguia enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxerga. Então, com isso, ela foi enquadrada em uma determinada patologia pela linha convencional. Mas Agora o imagina, exato. Cristiano, essa moça, ela recebeu uma dádiva de acessar você. Que quantas pessoas também estão vendo, percebendo coisas diferentes que está impactando no seu corpo físico. Tem gente vendo coisa toda hora, sentindo coisa, ouvindo coisa, percebendo, e isso só tende a aumentar. Que está causando traumas no seu campo, né? Porque são coisas, acredito eu, assim, bem fortes, né? Do mesmo jeito que a gente está tendo intuições fortes, do mesmo jeito que a gente está atualizando as coisas muito rapidamente também, se a gente tiver direcionado. Imagina quanta gente está tendo diagnóstico de doença, de ser paraplégico, de neuroses, de sei lá o quê, dessas TDAH, dessas neurodivergências, devido a esses acessos. Ana, Não, importante falar, importante, hein, pessoal. Nós não estamos falando que não existem as doenças, não, é importante. Mas são não. casos e casos, como eu falei. Eu conversei hoje com a mãe de uma criança, né, adolescente, uma pré-adolescente, eu falando para ela, e eu falei para essa mocinha, essa adolescente, eu falei, olha, aí os pais sempre me perguntam, você já tratou alguém igual minha filha? Eu falo, não, porque sua filha é única. Mas com doenças iguais à dela, olha, primeiro para mim ela não está doente. Então aí eu começo a criar uma série de conflitos, porque as pessoas querem que eu enquadre, mas a doença dela é tal. Não, para mim ela não está doente. Ela só está um pouco fora de si. Gente, eu acabei de mostrar. Está fora de si. Então, quando eu consigo trazê-la de volta, né, para uma normalidade, e aí, Ana, eu quero compartilhar outra coisa com vocês. Compartilhe. Quando eu consigo trazer ela para a normalidade, ela começa a ter uma melhora novamente, sabe? Deixa eu ver uma coisa aqui, quer ver? Isso aqui hoje é onde a maior parte de nós estamos hoje. A maior parte de nós. Isso aqui é um equipamento que gera uma análise térmica, tá? Vou trazer dois aqui. Olha só que interessante. Ana, esse equipamento é uma câmera térmica que através de uma câmera ele consegue verificar níveis de alterações de calor no nosso corpo. Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, todos nós estamos com a cabeça muito quente. Estou te mostrando, essa é a visão de frente, tá? Eu estou até procurando uma outra visão. Ana, o que acontece em relação a isso? Ah, aqui uma outra aqui, para você entender. Olha aqui. Tudo muito quente. Muito quente. Lógico, isso aqui tem uma série de fatores. Se a pessoa vier andando no sol, a cabeça dela vai ficar quente, óbvio. Mas isso aqui não é que a pessoa veio no conforto do ar-condicionado do carro, no calor, ou no ar-condicionado, e mesmo assim essa cabeça Uhum. está quente. Então, Ana, aquela informação que a gente estava falando lá atrás, quase todos nós estamos fritando nossos miolos. Porque é uma cabeça que nunca para. É um processo que eu nunca tenho tempo para me restabelecer. Aí eu vou chamar um simples detalhe para vocês. Vocês já sentiram? Olha que eu vou fazer a pergunta. Não vou nem muito longe, não vou nem perguntar o que comeu ontem, não, porque é pergunta de vestibular essa, né? Quando pergunta o que comeu ontem, antes de ontem, é pergunta de vestibular. Mas quando vocês tomaram o seu banho hoje, todos que tomaram o banho hoje, vocês sentiram a água cair em vocês? Pergunta de vestibular essa, viu, Ana? Vocês sentiram a água bater no seu corpo e escorrer pelo seu corpo? Porque naquele momento está todo mundo, ó, a cabeça a 500 km por hora. Não estou falando que tem que tomar um banho de 20 minutos, não, viu, pessoal? Mas estou explicando. E não que também não possa, se tiver oportunidade uma vez ou outra, né? Mas eu quero dizer o seguinte: esses simples momentos eu consigo tomar o meu banho, literalmente tomando banho. Ensaboar, saber que eu estou ensaboando o meu corpo, é um ato de ter mais conexão comigo. É um ato de eu não estar dessa forma. Isso aqui, ó, a maior parte das pessoas que estão assim
A maior parte delas estão com insônia. Claro, o sangue está todo parado aqui na hora do final do dia que ele precisava estar se filtrando novamente lá na região hepática. E sangue não pode ficar aqui o tempo inteiro. Pode ficar fritando aqui o tempo inteiro. Ah, minha cabeça não tem que ter sangue? Tem, pessoal. O sangue corre o corpo inteiro, só porque ele não pode ficar parado. Aqui é como se fosse um sangue parado. Vou usar esse termo para facilitar nosso entendimento, entendeu? E aí vem os derrames, aí vem. Ana, deixa eu ver se eu tenho a imagem Olha, ele está lateral, perguntando, tá? está na essência, está alinhado? Isca, tu não vai no Envida, Isca. Vai-te embora. Tu não marcasse comigo. Então, Ana, estar na essência é estar alinhado. É o que todo mundo tenta fazer hoje, é estar alinhado, né? Eu vou mostrar uma para vocês de alinhado, tá? Eu tenho uma imagem aqui que tenta te mostrar aqui que é uma pessoa alinhadinha e que é uma pessoa desalinhada. Eu mostrei uma pessoa desalinhada e uma pessoa alinhadinha aqui, ó. Ó, uma pessoa antes de ser tratada, tá? E uma pessoa literalmente após o tratamento, tá vendo? Como ela ficou mais alinhada. Então, respondendo a sua pergunta, a pessoa alinhada é estar em si. É a pessoa estar conectada. E o que nós menos fazemos hoje é estarmos conectados. Então, volto a dizer, Ana, nós não escovamos os nossos dentes escovando os dentes, nós não tomamos o nosso banho tomando banho, e nós não almoçamos, jantamos, tomamos nosso café da manhã tomando café. Nós fazemos o quê? O nosso café da manhã eu estou fazendo já fritando a minha cabeça, arrumando o meu dia. O meu almoço, eu estou pensando o que eu tenho que fazer depois do almoço. A minha janta, o que eu tenho que fazer no meu café da manhã. Então, nós nunca estamos no agora. Como que eu quero que eu não adoeça? Aí, para isso, Ana, assim como eu comentei lá no podcast, pessoal, convido você a assistir todos os podcasts, ficaram maravilhosos. Eu penso que a maior parte dos seguidores da Ana já assistiu. Então, só o meu que eu liberei agora, liberei hoje. E vou te mandar, tá, Ana, o link aí para você liberar, porque ele já tá arrumadinho, Por já editado. favor, Mas porque ficou pronto sou eu agora. Ana, postando. foi agora, finalzinho do dia. Então, o que acontece? Eu falo muito da ideia, eu sempre comento, sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso em live, em entrevista, eu sempre gosto de falar. Pessoal, respirem. Não, ele fala isso pra mim. Cristiano, Ana, respira. Respirem, pessoal. Pessoal, mas quando eu falo respirar, é de uma forma lúdica, eu gosto de falar isso, nós até soltamos essa semana para a criançada, para os pais fazerem com as crianças. É respirar mesmo. Quer ver uma coisa que eu falo? Ana, isso aqui, ó, eu vou mostrar a imagem lateral, essa imagem frontal aqui. Quando eu mostro isso aqui, esse trapézio aqui que está muito tenso, Ana, muito, muito tenso, sabe uma tarefinha que eu passo às pessoas? Olha só, presta atenção e façam, pessoal, isso aqui. É Vou fazer. simples. Simples, a gente não faz. Mas vamos fazer a partir de hoje, olha só. Puxa o ar, joga o ombro lá em cima. O que eu acabei de fazer? Quando eu faço isso, exato, Ana, faz mais várias vezes, não tem problema. Por quê? Quando eu fico ao longo do meu dia tenso, eu tô tenso. É isso aqui que eu tô fazendo o dia inteiro. Se eu fico tenso, eu estou tensionando toda essa região. Se eu estou tensionando toda essa região, como? Como que eu quero que isso aqui não doa? Como que eu não quero que gere hipertensão? Se eu estou sempre tenso, eu não quero ficar hipertenso, pessoal, nós vamos treinando para ficar tenso. Chega uma hora que você fica tão bom em estar tenso que você se torna um hipertenso. Não falo mais nada. Essa foi excelente, porque é hipertenso de você estar. Nossa, que Você forte. entendeu? Porque assim, se nós estamos o tempo inteiro tensos, eu estou treinando, estou aqui malhando o tempo Tô inteiro, aqui, ó. ó. Estou malhando, malhando, malhando. Chega uma hora que o meu trapézio não baixa mais. Por quê? Mas foi o que eu mais fiz com ele. Gente, quando você vai na academia, você vai malhar o braço, a perna e tal, as costas, o peitoral. Você está malhando para aquele músculo hipertrofiar. Só porque você vai na academia e passa ali minutos, horas, e que seja. Agora pensem comigo.
Se você passa minutos ou hora, 1 hora na academia, você passa 10 horas do seu dia fazendo isso aqui. 10 horas do seu dia você está assim, nós estamos assim. 10 horas do dia. E não quer ter dor, não quer ter dores de cabeça, e não quer que esse sangue fique parado aqui. Então eu tenho que treinar ao contrário. Se eu estou treinando para ficar assim, pessoal, nós estamos treinando, todos nós, estamos treinando para ficar com a cabeça quente, fritando o tempo inteiro. Não reclamem do mundo. Parem de apontar o dedo, é culpa da minha mãe isso, meu pai aquilo, meu vizinho, minha vizinha, meu funcionário, meu chefe. Para! Nós estamos treinando para ficar assim. Aí E, volta no que eu falei lá atrás, só fechar o raciocínio. Volta no que eu e falei lá depois eu atrás. volto. Volta no que eu falei lá atrás. O que eu estou reverberando? Pode falar, Se a Aline. gente é um campo, se eu estou criando um campo de tensão, o universo, o campo para justificar meu campo de tensão, vai trazer mais tensão, vai ficar tensão de cá, tensão de lá, para a gente entrar em ressonância, para justificar o que você está vibrando. Então a gente não sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Exato. Então eu falo para as pessoas, gente, isso é um exercício tão simples, mas que acalma tanto as pessoas. Simples assim. Então você vai chegar, aí solta o ombro e solta a respiração. E vocês vão perceber, quem conseguiu fazer junto comigo, ou quem quiser fazer depois, faz em outro horário, vocês vão perceber que o quanto alivia. Porque nós estamos tão tensos. O que aconteceu? Presta atenção. Esse sangue que está parado aqui, esse sangue que não está oxigenando, não está levando oxigênio para cá e não está levando nutrientes para cá, ele circula e leva nutriente, leva oxigênio. A sensação quando a gente faz, aí você fala assim, nossa, que sensação boa. Claro, não tinha oxigênio lá em cima, gente. Aí, dores de cabeça, hipertensão, insônia, claro. Enxaqueca. E eu posso dar nomes E aí, Cristiano, é como se a gente tivesse armado, né? A gente tivesse assim, preparado para o combate, né? Tá tudo. o tempo inteiro. Exatamente. Você entendeu? Então, Ana, nem poderia passar a noite inteira falando de casos aqui, mas eu quis trazer para vocês algumas informações para vocês entenderem como que o nosso corpo vibra, conversa, gera informação. Vou dar mais uma de hoje, tá, Ana? Mais uma. Mais uma de hoje. De uma Eu quero moça. saber, depois que a gente passa pelo Envida, que a gente equilibra tudo. Quanto tempo a gente ficou com esse campo organizado? Perdão, Dois eu não ouvi o dias. final. Eu não ouvi o final. Por Como é que é? exemplo, eu vou aí pro Envida, faço tudo. Saio plena, linda, brilhando, voando. Aí nesse mundo de meu Deus e com minhas crenças, com 2 dias, tô toda intoxicada de novo. Tem que voltar. Ana, sua pergunta é maravilhosa. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Não vou usar o nome da medicação, tá? Se você está utilizando qualquer das medicações da moda para emagrecer, tudo bem? Qualquer uma delas para emagrecer. Você usou a medicação, por 6 meses emagreceu seus 40 quilos, que era o sonho da sua vida, seus 30 quilos, seus 10 quilos, seus 5 quilos. Quando você voltar a comer depois, vai acontecer o quê? Então, você vai ganhar energia, você vai ganhar melhora na vibração para que você consiga pegar aquilo e dê continuidade com aquilo. Você entendeu que interessante? Igual a história da medicação emagrecer. Eu estava conversando hoje com uma paciente falando para ela, olha, não é que eu sou contra, mas se você pegar esse processo da medicação, que é uma muleta ali, mas o que eu vou fazer depois da medicação? E como meu corpo vai reagir? Porque eu estou segurando um leão que está faminto, tá? Com a medicação. Gente, olha só, um leão faminto, segurando um leão faminto. Aí, a medicação que eu usava, aqui, ó, a medicação que eu usava, eu parei de usar. O leão faminto tá aí. Ele vai precisar sair, Vindo. Ana. Esse leão faminto precisa sair. Ou então, eu vou me aproveitar esse processo da medicação durante o processo e vou me reeducando.
Aí a medicação foi maravilhosa. Tá tudo Isso. certo. O que eu não posso fazer é assim, ó. Faço a medicação agora, 4 meses de porcariadas e alimentações péssimas para o meu corpo. E lá no final do ano que eu vou para a praia, eu vou visitar meus parentes, vou para minha viagem para onde quer que seja, eu volto a tomar de novo para ficar enxuto de novo. E como vai ficar esse corpo nesse ioiô endócrino? Como vai ficar esse corpo nesse ioiô de alterações hormonais, bioquímicas, neuroquímicas durante tanto tempo? Aí, esse corpo vai ficando cada vez mais ou cada vez mais debilitado. Então, respondendo a sua pergunta, Cristiano, quando eu vou e me trato, quanto tempo depois eu vou precisar de outra dose? Vai depender de você. Do seu. Vai depender de você. Sai com o manual, vá para casa, pratique isso. Entendeu a história? Então, assim, se vocês conseguirem levar. O Ana, tem pessoas que mudam a vida, assim, é assustadora, tá? Tem pessoas que mudam a vida. Eu tive paciente que refez a vida inteira, literalmente. E tem pessoas que se sentem bem continuando vindo, você sabe, as pessoas sentem bem. Hoje, antes eu queria falar, não, vocês não precisam ficar vindo, falar para as pessoas, não precisa, mas eu sinto bem, eu quero continuar vindo. Mas a pessoa se sente bem, tudo bem. Mas, no geral, tem pessoas que mudam a vida de forma muito rápida. Se eu começar a citar casos e casos aqui, são centenas de casos. Eu tenho um caso. Então, vai. Cristiano me deu uma prensa. Ele, Reginaldo. Ele Vai. estava dando uma prensa e eu estava segurando a onda. Chegou o outro médico, juntou uma junta médica. Mandaram, eu pensei até que ele estava tomando café essa hora. Eu disse, que café é esse? Tiraram meu café. Você acredita que meu corpo atualizou e de tarde eu não estou tomando café? Me deram um esporro, minha gente. Coisa mais linda aí, no off. Eu atendi um senhor que ele veio para mim, ele estava perdendo a perna, tá? Ele estava perdendo a perna. Eu falei assim, eu vou te tratar quando o senhor parar de fumar. Cristiano, como? Eu falei, porque você vai ficar bravo comigo. Vai falar que o meu tratamento não funciona, que as terapias que eu atuo não funcionam, vai ficar bravo comigo. Então, quando o senhor parar de fumar, o senhor volta aqui. Porque nós temos dois processos. Ou o senhor para de fumar, ou o senhor perde a perna. E eu não quero fazer parte disso. Então, quando o senhor tiver consciência do problema que está gerando, você pode me procurar de novo. Passaram-se algumas boas semanas, ele me procurou. Parei de fumar. Então, eu falei, nossa, que o senhor optou por voltar a ter a perna. Então, que o senhor está de parabéns. O resumo é que ele teria amputação nessa perna, essa perna seria amputada, a perna dele voltou praticamente, voltou atualmente com uns 80%. E são 12 anos com a ferida na perna aberta, viu, pessoal? Pra vocês terem ideia, 12 anos. Uma perna quase necrosando ali, né? Ou usar o termo, quase apodrecendo o termo. Seria para facilitar, mas quase necrosando a perna. Esse senhor voltou, ele estava na recepção da clínica o dia que um hospital ligou para ele e falou assim, ó, o seu termo de amputação está liberado. Porque era pelo SUS, demorou muito para liberar o termo de amputação, ele seria amputado se ele tivesse continuado daquela mesma maneira. Hoje ele está tranquilo aí, com a perna normal e tal. Então, eu volto a dizer, depende de cada uma, tá? Quer ver uma coisa? Eu atendi uma senhora hoje, ela estava com muita dor nos braços e muita dor no pescoço, sabe? Muitas dores. Ana, o nosso corpo fala com nós o tempo inteiro. O tempo inteiro falando conosco, o tempo inteiro está comunicando. E eu falei assim, olha, eu vou te tratar, mas vou te explicar algumas informações. Como, por exemplo, ela tinha um piercing na região da cervical. Então eu falei para ela assim, olha, se a senhora continuar com esse piercing, a senhora vai continuar tendo dor no pescoço. Uma visão da medicina chinesa. E assim, alguns metais estimulam e alguns metais cedam ou eles inibem a função do órgão. Então, por exemplo, ela estava com um metal, que era uma prata, né, na região do pescoço, a região do pescoço pela medicina chinesa, tá? Que era na região auricular. Era o ponto que era responsável pela função, pela energia do pescoço. Eu falei, se a senhora continuar com esse piercing aqui, eu vou te tratar e não vai resolver nada. Agora depende dela tirar o piercing. Não é do Cristiano. O Cristiano só passou a informação e estou aqui para tratá-la. Cristiano, eu não vou tirar o piercing, quero continuar tratando. Vai tratar por muito tempo e possivelmente não resolve. Você entendeu, Ana?
enxugando gelo. Cristiano, eu queria sortear esse sabonete Minha diferenciado. querida, então vamos lá. O que que esse sabonete é importante? Esse sabonete foi frequenciado no jardim, tá? Esse sabonete que foi enviado para a Ana aí foi frequenciado no jardim. Esse sabonete, a pessoa ele gera um relaxamento, principalmente a nível do sistema nervoso. Ele é um sabonete baseado em ervas que acalmam já o sistema nervoso. E ele foi frequenciado, vibracionado no jardim aqui do Envida. Então você irá receber um pedacinho do jardim aqui do Envida, tá? Conforme quando for tomar o banho esse sabonetezinho. Pode tomar banho da cabeça aos pés, viu, pessoal? Esse sabonete pode. Ele vai Toma acalmar um todo o banho sistema nervoso. normal. Toma o Tá banhozinho bom? normal e depois toma o banhozinho com ele, tá? Pronto. Eu tinha dois, vou ficar com um. Um eu vou sortear para vocês, para a gente levar esse em vida a mais lugares. E vamos fazer, Cristiano, mais desses sabonetes para a gente Vamos distribuir fazer, mas por vai aí. chegar agora para não fazer tanto ele quanto as águas frequenciadas também. Não vamos fazer bastante agora. Porque é uma forma de chegar, né? Mais distante a mais pessoas. Exatamente, para mais pessoas, exatamente. Nossa, são casos e casos, Ana, casos maravilhosos. Nós vamos sim. A ideia é que mais e mais pessoas recebam o que nós temos aqui, né? Olha, vamos fazer esse sorteio, depois o Cristiano vai dar suas palavras finais. Infelizmente, mas iremos. Como é que a gente vai fazer? Quem quiser, coloca aí eu quero, e Cristiano vai dizer já. Quando o Cristiano disser Então já, vai lá, eu quero quem aí, quer? vamos ver. Vai. Vamos esperar, o povo está dormindo. Só Lili que falou eu quero, acorda, minha gente. Quem é que vai dizer eu quero? Iesca tava. Cadê Iesca? Ó, vamos começar? Quem vai botar eu quero? A gente, cadê esse povo? Amei a live. Não, Catarina. Eu quero. Vamos lá, gente. Ó, eu vou. Cristiano, fecha o olho. E aí, quando tu disser já, quem é a pessoa, tá certo? Vai, minha gente, começa. Eu quero, eu quero, eu quero. Vai, deixa eu ver. Só três começaram. O pessoal tá. Só três até Vai. agora, Ana. O povo tá dormindo. Acho que desdobraram. Gente, Esmeralda, calma. Eu vou contar e Cristiano vai. Vamos! Esse povo tá querendo, eu ficar não. com o olho fechado aqui, eu durmo, hein, Ana? Dorme nada. Vai. Você quiser, você diz já. Já. Esmeralda! A Esmeralda é que tinha falado lá em cima que gostou da live, é a mesma? Não, que gostou É da outra. live foi. Cadê? Nem sei. Foi Catarina, Ah, bichinha. tá. Que eu falei, nossa, foi Ainda bem que rápido. Esmeralda é daqui de Recife, vou entregar em mãos. Ah, então ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, fiquei feliz. Mas Parabéns, Esmeralda. vamos ter mais, Ana. Vamos terminar de produzir mais. Chegaram agora para a gente, porque é tudo bem artesanal, né? Esse produto é bem artesanal. A gente consegue e leva um tempinho para ser vibracionado no jardim. Vamos fazer bastante para a gente poder expandir isso para todas as pessoas que quiserem adquirir. Vai ser uma coisa muito bonita e as pessoas irão receber e se reconectarem. Esse é o aspecto principal, viu, Ana? Exato. Esmeralda, quando usar, se você perceber alguma coisa, né? Se ficou mais relaxado, Relata, posta, marca a gente, mostra em vida, né? Que é importante, claro, com para que certeza. mais pessoas possam ter um pedacinho do em vida, né? Junto com elas, nas suas casas, nos seus bebês, nas pessoas. Eu amei a live, não só gostei muito, não só gostou, como tá levando sabonetes. Cristiano, Oi, minha querida. estou muito feliz. Apesar de todos os contratempos, conseguimos. Né, isso é, Ana, é assim, ó, vamos pensar que foi acho que deu uma peneirada, né? Acho que, como a gente fala, estava aqui quem precisava estar e tá tudo certo. É verdade. Nós tínhamos Eu no continuo comecinho ali, querendo. ó, nós tínhamos no comecinho ali, eu acho que 170 pessoas, eu acho. E depois foi, Isso. Aí é, vai caindo, caindo. É por causa da hora também. e tá tudo certo. Não, eu falo assim, da primeira vez que entrou, Foi? primeira, aí de repente começou aí, tá tudo certo. Eu falo assim, ó, pessoal, não tem nada errado. Nós adoramos apontar o dedo, tá errado. Nossa, que coisa ruim que tá Que acontecendo. chato, né? Que chato. Eu achei legal, não me recordo quem falou assim, gente, vamos ter calma. E é isso mesmo. Vamos ter calma, porque precisava acontecer no momento que precisava acontecer, na hora que precisava acontecer, tá tudo certo. Entendeu? Nós Exato. falamos, eram coisas legais que precisaram ser faladas, eram informações boas que precisaram ser faladas e compartilhadas. Ana, nós estamos aqui aprendendo o tempo inteiro, isso é o mais importante, né? Verdade. Tudo tá, nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Ana, foi uma das lives, vamos fazer outras e outras, tá tudo certo. Vamos. Vamos, porque esse negócio do som, eu adorei. Achei lindo da gente ter o nosso som, É, né?
Exato, nós temos o nosso som. Cada um tem o seu som. Então isso é legal. Se tem alguma coisa que eu queria que ficasse nos corações de vocês, Sim, tá? Antes de mais nada, eu sempre falo isso. Se reconectem mais. Eu sou da medicina oriental, a minha base da medicina oriental, então a ideia é ir sempre pro simples, sabe, Ana? E pessoal, é sempre a ideia ir pro simples. Então, isso que eu comentei com vocês, esse exercício simples que eu comentei com vocês fazerem, façam. Tomem o banho tomando banho. Tomem as refeições de vocês, tomando as refeições de vocês. Então, se nós começarmos, eu tenho vários mestres, Ana, vários mestres que me auxiliam muito, mestres da medicina chinesa, da medicina japonesa, que às vezes eu tenho contato com alguns ainda. E a gente é muito empolgado. O que mais? O que mais? Você não fez nem isso. O isso. próprio mestre falando, então, assim, se eu não fiz nem esse beabá, nem a respiração que eu falei, nem alimentando de verdade na hora que eu estou alimentando, né, sem estar desconecto com tudo, e vai mais uma pergunta. Há quantos dias, nós até falamos sobre isso, que vocês não olham o céu? Há quantos Hum, dias vocês não olham o céu, se ele está estrelado ou não está estrelado, se ele tem nuvem ou não tem nuvem, qual a lua que está hoje? Isso é uma desconexão, como eu mostrei o caso dessa mocinha. Nossa, que mocinha desconectada, só ela. Então, para vocês verem o quanto nós estamos desconectados. Então, se tem algo, além de toda a parafernália que eu mostrei para vocês, todas as informações, toda a troca de carinho e de informações que nós tivemos, eu queria que ficasse algo muito importante para vocês. Se reconectem mais, se tornem presentes mais, respirem mais. Eu acho que seria importante, Joana, dentro de tudo que nós falamos aqui, se reconectem mais. Eu diria isso. Para é todos. verdade. Para que a gente possa voltar, nem que seja cada dia um pouquinho, né, nessa coerência com a vida, né? É, exatamente. Essa coerência com a vida, da alma com o corpo. Nossa, isso aí, só isso aí já dá uma live. Já dá uma live. Tem bastante coisa. E tem muitos e muitos casos, são muitas e muitas histórias, né? Só no jardim são mais de 4.000 atendimentos. Então são muitas histórias. Fora nos só e que eu falo só no jardim, porque tem uma parte, tem pacientes que só passam pelo jardim, e tem pacientes que passam pelo jardim e pelos tratamentos biofísicos na clínica. E tem pacientes que vêm somente para fazer avaliação para alguns médicos e profissionais de saúde que indicam para a gente. Então eles conhecem a clínica, vêm, faz a avaliação e vai embora. Então se juntar tudo do tempo do Envida, e nós temos aí, sei lá, mais de 40 mil casos, ou 40 mil pessoas que já passaram, sabe? Então é muita gente, é muita, muita gente. E isso nos com corpo, porque tem os que vêm se tratar sem corpo. Exatamente. Isso Vai aí, dá, salvar a live, isso coração. aí, exato, dá para um outro momento, Ana. É isso aí, agradecer, né, a todos vocês que estiveram na live, presencialmente, conversando, se conectando, recebendo, porque o Cristiano está em vida, ele foi para a clínica, ele não está em casa, Não estou em ele casa, estou foi na clínica, ancorando, pessoal. Estou na e clínica. está ancorando a energia do Envida que a gente está recebendo, não é isso? Recebam todos. Isso. E agradecer a sua hierarquia que nos permitiu estar em contato com vocês e receber desse campo, né? Eles que estão nos nutrindo aqui. Passou essa live 1 hora e quase 2 horas. Minha gente, todo mundo recebeu. Eu não quis dizer na hora para não. Tava todo mundo recebendo, né? Todos recebemos, todos E nós. veja a disponibilidade de Cristiano, porque ele poderia ligar o celularzinho dele na casa dele, com as filhas dele, com a esposa dele, só com a camisa, aqui embaixo de Só com a, pijama, só com a camisa e pijama, né? não é? Mas ele se dispôs a pegar um carro, ficar lá de prontidão, porque com certeza a hierarquia disse, não, venha que aqui a gente vai. Então, vocês já foram tratados também pelo Envida, tá? Exatamente. Gratidão, viu, Recebam, Cristiano? recebam. Pessoal, agradeço muito pela oportunidade que a Ana me deu novamente, pela oportunidade de estar aqui nesse momento virtualmente com vocês, mas extremamente conectados. Eu sou muito
grato por essa oportunidade. Fico muito, muito, muito honrado e feliz por esse momento com vocês aqui. Com certeza teremos mais momentos. Eu espero que tenha a oportunidade de conhecer muitos de vocês pessoalmente. As portas aqui estão abertas, né? Caso vocês queiram visitar ou se tratarem, obviamente. Nós estaremos sempre de portas abertas aqui, tá bom? Eu espero conhecer a maior parte de vocês fisicamente. Ó, Também quem entrou estou à agora foi disposição. a Andréa Porto, maravilhosa. Ai, tia Andréia, beijo! Pois é, não tem como não amar tudo isso. E dia 25 deste mês estaremos juntos numa super live, viu? Quem tá aqui, por favor, aguardo vocês no YouTube. E Cristiano, Andréa vai estar, Ivan Lima vai estar. Eu joguei tudinho. Vamos destravar, vamos ampliar, acessar essa prosperidade que tem a ver com tudo isso, né? Saúde, conexão, Com tudo isso, alma, tudo isso. Vamos conectar todo mundo. Vai ser gratidão. ótimo. Vai ser maravilhoso. Abraço a Beijo. todos. Beijo. Boa Tudo de bom a noite. vocês, pessoal. Boa noite Bom descanso. para todos.